dia, como é que estão? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje eu vou compartilhar a leitura do capítulo 15 de Alma e fazer breves ponderações sobre alguns pontos desse capítulo. Antes de continuar, gostaria de perguntar se vocês já fizeram a oração para começar o seu dia. Quem não fez, pode dar uma pausinha no vídeo, faz a oração e continua. Quem, assim como eu, já fez a oração, continua normalmente, para convidar o Espírito e dessa forma ter um melhor aproveitamento dessa leitura e dessa breve ponderação. Quero começar lendo um hino. Primeiro, antes de tudo, quero começar lendo um hino. Quero ler o 203. Tem a ver com a obra missionária, né? Diz o seguinte: Ó élderes de Israel, comigo buscai, os justos de terras distantes chamai, em plagas longínquas em todo lugar, fazendo-os vir a Sião repousar. Adeus, ó Babilônia, nós vamos partir, sagrada missão precisamos cumprir. Obreiros são poucos e grande é o labor, mas combateremos com fé e valor. Deixai a cisânia e o trigo buscai, os pobres e mansos da terra chamai. E ao terminar nossa grande missão, descanso teremos na bela Sião. Em nossas famílias a paz reinará, pois já vitoriosa Sião estará. Adeus, ó Babilônia, nós vamos partir, sagrada missão precisamos cumprir. Então vamos para a leitura de Alma, capítulo 15. E aconteceu que foi ordenado a Alma e a Moleque que partissem daquela cidade. E partiram e foram à terra de Sidom, e eis que ali encontraram todos os que haviam deixado a terra de Amonia, que haviam sido expulsos e apedrejados, porque acreditavam nas palavras de Alma. E relataram-lhes tudo quanto havia acontecido às suas mulheres e filhos, e também a respeito deles próprios e do poder que os libertara. E também Zeezrom jazia enfermo em Sidom, com uma febre ardente causada por uma forte angústia mental que sua iniquidade lhe havia ocasionado. Porque supunha que Alma e Moleque já não existissem mais, e supunha que haviam sido mortos por causa de sua iniquidade. E este grande pecado e seus muitos outros pecados aguilhoavam-lhe tanto a mente, que se sentia extremamente atormentado, não encontrando alívio. Começou assim a ser consumido por uma febre ardente. Ora, quando soube que Alma e a Moleque estavam na terra de Sidom, seu coração começou a recobrar o ânimo e imediatamente lhes enviou uma mensagem pedindo-lhes que fossem vê-lo. E aconteceu que eles foram imediatamente, atendendo a mensagem que lhes fora enviada. E entraram na casa de Zeezrom e encontraram-no na cama doente, muito fraco, com uma febre ardente. E sua mente também estava muito atormentada por causa de suas iniquidades. E quando ele os viu, estendeu a mão e suplicou-lhes que o curasse. E aconteceu que Alma, tomando-lhe a mão, perguntou-lhe: Crês no poder de Cristo para a salvação? E ele, respondendo, disse: Sim, creio em todas as palavras que ensinaste. E disse-lhe Alma: Se crês na redenção de Cristo, podes ser curado. E ele disse: Sim, eu creio nas tuas palavras. E Alma então clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, nosso Deus, tem misericórdia deste homem e cura-o segundo sua fé em Cristo.
E tendo Alma dito estas palavras, Zeezrom deu um salto, pôs-se de pé e começou a andar. E isto se deu para grande espanto de todo o povo, e a notícia deste acontecimento espalhou-se por toda a terra de Sidom. E Alma batizou Zeezrom para o Senhor, e ele começou daquele dia em diante a pregar ao povo. No versículo 13, e Alma organizou uma igreja na terra de Sidom e consagrou sacerdotes e mestres na terra, a fim de batizarem para o Senhor todos os que desejassem ser batizados. E aconteceu que eram muitos, pois vinham em grupos de toda a região circunvizinha de Sidom e eram batizados. Quanto ao povo que estava na terra de Amonia, porém, continuou a ser um povo duro de coração e obstinado. Não se arrependiam de seus pecados, atribuindo todo o poder de Alma e Amaleque ao diabo, porque eram da seita de Neor e não acreditavam no arrependimento de seus pecados. E aconteceu que Alma e Amaleque, tendo Amaleque abandonado pela palavra de Deus todo o seu ouro e prata, e coisas preciosas que estavam na terra de Amonia, e tendo sido repudiado por aqueles que haviam sido seus amigos e também por seu pai e parentes. Portanto, depois que Alma organizou a igreja em Sidom, vendo uma grande mudança assim, vendo que o povo havia refreado o orgulho de seu coração e começado a humilhar-se perante Deus e começado a reunir-se em seus santuários para adorar a Deus diante do altar, vigiando e orando continuamente para que fossem libertados de Satanás e da morte e da destruição. Ora, como eu disse, Alma, vendo todas estas coisas, tomou Amaleque e dirigiu-se à terra de Zaraína, levando-o para sua própria casa, e confortou-o em suas tribulações e fortaleceu-o no Senhor. E assim terminou o 10º ano em que os juízes governaram o povo de Nefe. E assim encerra-se o capítulo 15 de Alma. Então vamos ver aqui alguns pontos que nós podemos destacar e ponderar sobre eles. Então Alma e Amaleque, né, nós vimos no capítulo 14, né, o capítulo anterior, que eles haviam derrubado, né, a prisão e sido libertados pelo poder de Deus, pelo dom e poder de Deus da terra de Amonia. Então eles saíram da terra de Amonia e foram à terra de Sidom, onde estavam aquelas pessoas que foram expulsas da terra de Amonia, né? Aquelas pessoas que tinham acreditado nas palavras de Alma e Amaleque, né? Tinham sido expulsos da terra de Amonia e foram para a terra de Sidom. Então Alma e Amaleque agora foram para a terra de Sidom e encontraram essas pessoas lá. E entre essas pessoas eles encontraram Zeezrom, né? Que ele foi estudado, se não me engano, nos 2 capítulos anteriores. E esse Zeezrom, ele, como diz o versículo 3, Zeezrom jazia enfermo em Sidom, com uma febre ardente causada por uma forte angústia mental que sua iniquidade lhe havia ocasionado. Tá? Ele estava atormentado por suas próprias iniquidades. Esse era o caso dele, específico, de Zeezrom. Então Zeezrom, em particular, né, ele estava atormentado por causa de suas iniquidades, né? Tanto que ele tinha uma febre ardente e ele estava de cama, né? Ele estava enfermo em uma cama e não encontrava alívio, né? Ele não encontrava alívio com suas próprias forças. E ele ficou sabendo que Alma e Amaleque estavam na cidade, né, na terra de Siblom, e ele começou a ficar um pouco mais animado. Ele pensou assim, não, pelo menos Alma e Amaleque não foram mortos, né, pelo menos pela misericórdia do Senhor, eles não foram mortos, tá? E ele pediu para que Alma e Amaleque fossem lá vê-lo, né? E então eles foram. E ele falou, então, com poucas forças, mas ele falou para Alma e Amaleque
moleque o que estava sentindo. E a alma então perguntou para ele, né? Perguntou se ele tinha fé em Cristo. Né? Zé Asron desejava muito ser curado, né, daquela enfermidade, daqueles pecados. E a alma perguntou para ele se ele cria em Jesus Cristo. E ele respondeu no versículo 7, e ele respondendo disse: sim, creio em todas as palavras que ensinaste. Daí no 8, e disse-lhe a alma: se crês na redenção de Cristo, podes ser curado. Tá? Então pense em alguém, pense em uma pessoa, pense em você mesmo, atormentado por causa de seus pecados, de suas angústias, né? Às vezes pode acontecer a ponto de chegar como Zé Asron, uma febre ardente, uma doença que chegou a ficar de cama por causa disso. Então pense numa situação assim, uma pessoa doente, atormentada por causa de seus pecados. Disse-lhe a alma: se crês na redenção de Cristo, podes ser curado. Então nós precisamos crer no sacrifício expiatório de Jesus Cristo, na redenção de Cristo. A redenção quer dizer o perdão, né, dos pecados. Então nós precisamos crer nisso para nos livrar desse tormento. Nenhuma força humana, assim como Zé Asron, ele estava tentando, né, por sua própria força, mas ele não conseguia mais, ele terminou até as forças físicas dele. Não existe força humana capaz de fazer isso, de perdoar pecados. Somente o sacrifício expiatório, somente a redenção de Cristo consegue fazer isso. Então a alma deu uma bênção de saúde nele, né? Com certeza. E no versículo 11, e tendo a alma dito estas palavras, Zé Asron deu um salto, pôs-se de pé e começou a andar. E isto se deu para grande espanto de todo o povo. Então ele recobrou as suas forças, né? Esse era o problema dele. Os seus pecados, as suas iniquidades. No 12, né, veja que milagre, né, que aconteceu. E a alma batizou Zé Asron para o Senhor, e ele começou daquele dia em diante a pregar ao povo. Tá? Então, Zé Asron realmente, né, agora estava demonstrando obras, né? Estava demonstrando a sua fé através das obras, né? Ele foi batizado, né? Isso é uma obra. E ele começou a pregar ao povo. Isso também é uma prova, né, da nossa fé. E aqui no versículo, daí eles organizaram a igreja ali na terra de Sidom. E no versículo 15 fala sobre o povo que ficou lá na terra de Amonia, que não quis vir. Quanto ao povo que estava na terra de Amonia, porém, continuou a ser um povo duro de coração e obstinado, e não se arrependiam de seus pecados, atribuindo todo o poder de alma e Amoleque ao diabo, porque eram da seita de Neor e não acreditavam no arrependimento de seus pecados. Tá? Então, Alma e Amoleque, né, eles não converteram todas as pessoas, porque isso não depende de quem está pregando o Evangelho, né? Isso depende da pessoa, né, que aceite o Evangelho e se converta, né? Não tem como uma pessoa converter outra pessoa, né? É eu que preciso me converter. Então não existe esse negócio de, eu sou membro da igreja porque outra pessoa me converteu. Não, outra pessoa fez um excelente trabalho, né, levando o Evangelho até mim,
levando o Evangelho até mim, prestando seu testemunho, né? Trazendo o Espírito, né? Então eu senti esse Espírito, né? Através das palavras das pessoas, e eu que me converti, né? Isso a gente não pode atribuir a outra pessoa a nossa conversão, né? A gente pode agradecer pelo trabalho missionário, óbvio, né? Essencial, fundamental, mas a conversão ela é individual, ela é a pessoa que vai fazer. E aquele povo de Amonia, ele não fez isso, ele ouviu as palavras, ele viu milagres, ele viu uma cadeia ali, né? Uma prisão ruir, e não quis, né? Então, né, nesse trabalho missionário, quando nós fizermos o trabalho missionário, até como membros missionários ou numa missão de tempo integral, né, vai existir pessoas que não querem o Evangelho, né? Então nós precisamos lidar com isso, né? Nós precisamos trabalhar com essa possibilidade também e compreender isso, né? E ser resilientes, né? Ser fortes nesse aspecto, né? E não desanimar. E respeitar o livre-arbítrio das pessoas, né? A liberdade que as pessoas têm de não aceitar o Evangelho. Bom, mas acredito que o principal mesmo, o que mais me chamou a atenção nesse capítulo 15 de Alma, é a redenção de Cristo. Acho que esse foi o principal ensinamento desse capítulo, né? Que Jesus Cristo, ele pagou pelos nossos pecados, né? Os nossos pecados, eles podem nos levar a enfermidades, a tormentos por causa de nossas iniquidades, né? Iniquidades são os nossos pecados, né? As coisas erradas que as pessoas fazem, isso são iniquidades. E elas podem atormentar as pessoas, né? A ponto de deixar as pessoas, assim como os Esron, né? Enfermas, até doentes de cama, né? Mas pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo, né, essas pessoas elas podem ser curadas. Tá certo, pessoal? Então, esse capítulo 15, um pouquinho mais curto, né, que os outros. Espero que essas breves ponderações tenham ajudado algum de vocês a pensar um pouquinho melhor no sacrifício expiatório de Cristo, na redenção. E essa leitura e essas breves ponderações que eu compartilho com os irmãos e com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, agradeço a paciência de vocês, agradeço a diligência em guardar os mandamentos. Desejo um bom dia a todos, desejo um dia iluminado com a luz de Cristo. Que cada um de nós possa fazer a leitura individual, ponderar, orar e praticar essas coisas. Que possa também verificar quais dessas coisas pode aplicar em sua vida no dia de hoje. E tenhamos todos um bom dia. Certo, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima.